Bom, quase terminando o livro de Efésios, mais uma carta de Paulo, né? Mais uma epístola. Hoje a gente está no capítulo 5. Semana que vem é o último capítulo de Efésios. E como a gente já vem falando, né? Esse livro de Efésios foi um livro mais doutrinário, essa carta, né? Mais doutrinária do que de puxar a orelha, né? Como ele tinha feito em Coríntios e com Romanos. Então a gente está vendo assim a maravilha que Paulo está nos mostrando de o que envolve, né, o nosso compromisso, o que é o que a gente deve refletir uma vez que a gente é uma nova criatura, né? Como deve reagir, como deve falar, como deve proceder a nova criatura, a pessoa que tem Jesus como o Senhor da sua vida, que teve aquela experiência assim, né, definitiva, que deu um giravolta na vida e falou: a partir de hoje eu sou uma nova criatura, né? Então, cada uma de nós, eu espero que tenha tido o seu momento onde você teve essa. Aqui eles falam come to Jesus moment, né? Aquele momento em que você ficou frente a frente e teve que tomar a sua decisão, não a que você veio aprendendo desde criança, mas que um momento na sua vida você falou: não, a partir de hoje é a minha decisão, eu escolho, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, né? Esse evangelho é vivo na minha vida. Então, esse capítulo de hoje é um capítulo forte. Não sei se alguém teve oportunidade de ler, mas Paulo está deixando bem claro algumas coisas básicas que podem parecer radicais para algumas pessoas, né? Mas quando a gente coloca. É radical se você olhar nos padrões do mundo, mas se você lê e entende nos padrões de Deus e no relacionamento de Deus conosco e de nosso com Deus, você vai entender que não é tão radical, que não é uma coisa que separa, é uma coisa que faz a gente ficar mais sensível e querer agradar a Deus, né? É, Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, 9 e 10, ele falou assim: mas como está escrito? Então, ele já vem, aqui ele vem citando partes lá do Velho Testamento, né? Do Velho Testamento. Então, ele disse: pois como está escrito, todavia, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ninguém imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revela a nós por meio do Espírito Santo, que sonda todas as coisas, até as mais profundas de Deus. Então, quando Jesus disse aos discípulos lá naquela noite antes dele ser traído, né? Quando ele disse que era importante que ele fosse, porque se ele fosse, o Espírito Santo viria, né? Com Jesus aqui, o Espírito Santo não precisava estar fazendo nada, porque Jesus estava aqui presente. Mas uma vez que Jesus foi, o Espírito Santo desceu e habitou nas pessoas. E esse Espírito Santo conhece o coração de Deus, conhece a mente de Deus. E ele revela isso àquelas pessoas que de coração buscam a Deus, né? Que querem agradar a Deus. Em Salmo fala que os segredos do Senhor são para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, tem segredos que Deus vai revelando às pessoas que o temem, que o amam, que o obedecem, né? Então, vamos começar a leitura de Efésios 5. Vamos ler 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Esses dois versículos têm tanta coisa que eu queria resumir e não consegui tanto. Então, nós vamos desmiuçar essas coisas. Eu falo que a Bíblia a gente tem que ruminar que nem a vaca rumina o capim. Porque se você só lê assim rapidinho, você pega uma coisinha ou outra, mas quando você lê de novo, e começa a desmiuçar cada pedacinho que tem, gente, é tão rico,
A gente aprende tanto e enriquece a nossa alma demais, né? Então, aqui, quando ele fala portanto, então ele está concluindo a conversa do capítulo 4 e está passando para um novo assunto que também é muito relacionado a esse. Então, no capítulo 4, ele estava dizendo como que os cristãos deviam relacionar uns com os outros, que deviam amar, que deviam cuidar uns dos outros, né? E aqui ele vai orientar o que precisa sair da vida daquele cristão que é uma nova criatura, o que não deve fazer parte da vida desse cristão. Então, assim, aqui a ideia é simples, que nós façamos de Deus o nosso exemplo. Então ele fala: sede meus imitadores, não, sede imitadores de Deus, sede meus, ele já tinha falado antes, né? Lembra que ele já tinha falado, imagina que para eu falar para vocês, não, gente, vocês podem me imitar, porque eu sou imitadora de Cristo. Tem que ter muita, né? Eu não tenho coragem de falar isso, porque eu ainda estou longe de querer ser imitada. Paulo podia falar isso, ele disse isso para os irmãos, ele falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ali era uma convicção da fé, né? E da certeza de que ele estava totalmente comprometido com o evangelho. Então, assim, eu acho que eu sou comprometida, mas eu ainda tenho muito do velho homem em mim. Eu ainda tenho muitas coisas que eu luto dentro de mim para poder não fazer, para poder deixar de lado, né? Então, a gente vai ver hoje na lição de hoje que o Espírito Santo, ele não é uma coisa que chega, fica e vai ficar para sempre naquele estado. Não, o Espírito Santo a gente vai recebendo dele à medida que a gente vai buscando, né? A gente vai recebendo mais poder, a gente vai recebendo autoridade, a gente vai recebendo confiança. Então, assim, é uma coisa que deve ser buscada, deve ser procurada, né? Mas ele conhece o coração, ele conhece a ansiedade com que a gente busca. Né? E ele vai atender, não é todo mundo que vai ganhar a mesma dose, não é todo mundo que vai receber os mesmos dons, ele conhece a necessidade e o desejo de cada pessoa, e ele vai distribuir aquilo ali, né? Nosso modelo deve ser Jesus. Então, aqui, ó, ele fala: sejam imitadores de Deus. Aqui o nível já subiu um tiquinho, né? Porque antes era imitar Paulo, agora não, agora vocês sejam imitadores de Deus. E a base de tudo nessa imitação de Deus, se a gente começar no lugar certo, é o amor. Gente, o amor é a base de tudo, de tudo. O amor une, o amor perdoa, o amor tem compaixão. A gente viu no capítulo 13 de Coríntios tudo que o amor é. Ele não guarda rancor, ele não fica contando quantas vezes que eu já fiz e você não fez. O amor, é aquela coisa que faz sem necessidade de receber. E é se a gente conseguisse imitar isso de Deus, a gente já estava assim no caminho já bem adiantado, né? Mas é difícil, porque a natureza do nosso coração, ela é má. Infelizmente, a natureza humana, né, sem a atuação do Espírito Santo, ela não vai naturalmente. A gente falou semana passada, da última vez, né, que uma criança ninguém precisa ensinar para ela mentir. Ninguém precisa ensinar para ela bater no irmãozinho. São coisas naturais da natureza humana pecaminosa, né? Por isso que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, né? É que ele está falando, ser de imitadores. Nós temos que ser imitadores, e quando a gente é imitadores, a gente está buscando a santificação. A Bíblia diz várias vezes: buscai a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação não é um privilégio de algumas pessoas. Todos nós somos chamados a ser santificados, né? Pedro, lá em 1 Pedro, ele também disse sobre isso. 1 Pedro 1,
15 e 16, diz assim: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, Pedro também ensinou essa lição aos seus seguidores. É importante entender que Deus é muito mais do que o nosso exemplo. Né? Jesus, quando veio aqui, tem muitas religiões, até os muçulmanos, aceitam Jesus como um profeta, como um exemplo de pessoa, né, a seguir, não aceitam Jesus como Salvador, mas aceitam como uma pessoa que viveu uma vida piedosa, que viveu uma vida digna de ser imitada. Mas nós não somos salvos pelo exemplo de Jesus, nós somos salvos pelo sangue derramado de Jesus. O exemplo que deixou aqui não salva ninguém. Muitas religiões acreditam na jornada de Jesus como um exemplo a ser seguido. Vamos fazer o que ele fez. Mas isso não é tudo. A gente precisa de mais. E uma coisa interessante é que a gente não a gente não faz as coisas, já falei isso várias vezes, para receber o amor de Jesus, para receber a salvação. A gente recebe primeiro a salvação, depois a gente vai querer se parecer ao nosso doador, ao nosso Salvador, né? O amor é tão básico na vida cristã como o ar que a gente respira. Sem amor, cresce a discórdia, a ira, a falta de perdão, a inveja. A Bíblia ensina sobre o amor de capa a capa. Foi por amor que Deus enviou Jesus ao mundo. Lá em João 3,16 fala: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8 diz: Mas nisso se manifestou o amor de Deus, em que Cristo morreu no nosso lugar, apesar de sermos pecadores, quando a gente nem queria saber nada dele, por aquelas pessoas que não querem saber nada dele até hoje. Ele morreu por eles também, né? E em Efésios 5:2 ele diz: E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. O sacrifício de Jesus por nós foi aceito por Deus como um aroma agradável. Muitas não estavam aqui no começo, quando a gente estava no Velho Testamento. Lá, desde Gênesis, né, o primeiro sacrifício foi feito quando Deus teve que vestir o homem. Lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou e viu que estava nu, né, ele se escondeu com a folhinha, Deus matou um bichinho para vestir o homem e a mulher. Ali foi o primeiro sacrifício. Depois veio quando Caim e Abel, né, ofereceram a morte de Abel, foi por quê? Porque Deus aceitou o sacrifício de Abel. Por quê? Porque Abel fez o sacrifício que Deus havia requerido, o sacrifício de animal. Caim era um agricultor, ele trouxe o melhor dele e ofereceu, e não era aquilo que Deus queria. Para a purificação era necessário o sacrifício com sangue derramado. Né? Isso foi instituído desde lá do Jardim do Éden, quando o primeiro animalzinho foi morto. Mas o aroma que subia daquele sacrifício era agradável a Deus, era como se para uma pessoa que não era as pessoas não faziam, eu acredito, né? Simplesmente mecanicamente para cumprir uma obrigação. Eu acho que eles entendiam que eles precisavam estar de bem com Deus. Naquela época, Deus falava: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei a sua terra. Então, naquela época, Deus controla, até hoje ele controla, né? Mas o povo entendia que se eles estavam seguindo a lei de Deus, obedecendo a Deus, a chuva ia vir na hora certa. As pragas não iam chegar, né? Mas se as pessoas se afastassem,
o contrário aconteceria também. Então, quando aquele aroma subia diante de Deus e Deus se agradava daquele aroma, aqui é esse aroma agradável. Eu estava lendo uns comentários e alguém falou: quando você está fazendo um churrasco em casa, não é bom demais o cheirinho do churrasco? Né? Às vezes a gente fica pensando assim, ai, mas credo, um cheiro de uma carne, de um cordeirinho queimado, mas pensa num churrasquinho no quintal. É bom demais, não é? Então imagina esse cheiro chegando nos narizes de Deus. É o cheiro que agradava a Deus, é o cheiro que ele queria, né? Então, quando Jesus se entregou, foi como se esse cheiro, assim, com uma dose que a gente não tem explicação, né? Porque foi uma vez só o sacrifício de Jesus, uma vez, e cobriu o pecado de toda a humanidade, uma vez por todas. E Jesus aceitou aquele sacrifício como um aroma suave, agradável a Deus. Em nossos dias, a gente já não oferece mais sacrifício de animais, nem por pecados, nem por agradecimento, porque naquela época, quando Noé saiu da arca, né, ele ofereceu um sacrifício de agradecimento por Deus ter salvado, né, quando ele viu o arco-íris. Então, foi aquele sacrifício de obrigado por nos ter protegido, a minha família e os animais, né? Então, hoje a gente não faz mais isso, né? A gente o conceito que a gente tem de agradar a Deus como sendo um aroma suave é quando a gente tem o coração disposto a obedecer, a servir. Esse é o sacrifício que Deus aceita de nós. Porque, às vezes, gente, obedecer a Deus é um sacrifício. É um sacrifício porque você vai ter que renunciar a algumas coisas em ordem de obedecer aquilo que Deus pede das pessoas que o seguem, né? Então, quando a gente se dispõe, né, e oferece a Ele este tipo de sacrifício, de renúncia, Ele se agrada. É um aroma agradável a Deus, né? É um sacrifício de de coração, ele conhece também, né? Às vezes a gente pensa que está fazendo grandes coisas, mas o coração está longe, né? O coração não está naquilo que a gente está com a nossa boca proferindo, né? Aí vamos continuar. Entre você, agora começa as listas, olha só. Presta atenção bem nessa lista. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, de nenhuma espécie de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas, em vez disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associe com eles. Gente, eu fico pensando assim, né? Quando você pensa, aquele está focando muito na imoralidade sexual, né? E a gente às vezes fala, mas isso aí é muito tabu, isso aí é muito legalismo. Mas pensa no que está levando a humanidade ao estado que está hoje. O tráfico de crianças e de mulheres. Por quê? Por causa do sexo. A pornografia. Por quê? Por causa de moralidade sexual. As traições, tanto de homens como mulheres, por quê? Por causa de moralidade sexual. Então, é uma área do ser humano que o diabo usa com um poder tão grande. Eu ouvi falar, quando a gente estava lidando com isso aqui em casa com o JT, é, o sexo ou a pornografia, ela ativa eu esqueci o nome do que é, não sei, é como a droga, sabe? Ela ativa uma parte do cérebro que dá o prazer e tudo, né? É uma coisa assim, é impressionante como ela domina.
Então, assim, as pessoas que são nova criatura, essas coisas aqui não devem fazer parte. E olha que ele fala aqui, olha, nem conversa tola, piadinhas de sexo, essas coisas, nem isso deve haver no nosso meio, né? Muito menos você sentar na frente de uma televisão para assistir. Eu já falei muito disso aqui, e eu acho que isso também não é eu que vou decidir para vocês. Isso é uma experiência que cada uma vai ter no seu tempo, né? Eu passei uma vida grande que não me importava. Isso aí, eu sei que isso aí é besteira, mas no momento que eu me posicionei de seguir a Jesus, de buscar a santidade, essas coisas já não devem fazer parte da minha vida. Isso aí é uma decisão que eu tomei em um determinado tempo da minha vida. Agora, é, a gente pensando, né, mais na frente eu vou entrar mais em detalhes sobre isso. O sexo foi criado por Deus como bênção, não só como reprodução, mas para prazer. Deus, gente, Deus é criativo. E Deus não é bitolado em coisa. Eu fico, adoro quando o pastor lá da igreja fala de sexo, né? Porque ele fala mesmo, ele fala, gente, eu fui casado 2 vezes, sexo é bom demais. Por quê? Deus criou não só para procriar, você vai lá. Não, é por prazer também, né? Mas dentro do propósito que Deus criou, do casamento, né? É tão triste de ver como as vidas são destruídas por causa disso, né? Uma vez eu escutei uma palestra que estava sendo dada para jovens e ele falava assim: cada vez que você tem relação sexual com uma pessoa diferente, você está deixando um pedaço seu com aquela pessoa. E na Bíblia, Paulo, lá em Coríntios, a gente já estudou isso. Deixa eu ver onde que está o versículo. Em Coríntios, 1 Coríntios 6, 17 e 18. Paulo falou também sobre isso. Ele fala assim: porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que você quiser, assassinato, roubar, falar mentira, qualquer outro, comete, não, que a pessoa comete, não afeta o corpo. Mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Aí vem a coisa mais importante. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que habita dentro de vocês? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, quando existe a imoralidade sexual, seja de adultério, seja sexo fora do casamento, o que for, aquilo ali você está cometendo um pecado contra o corpo nosso, que é templo do Espírito Santo. Né? Então, a gente precisa pensar. Eu vejo que hoje em dia é difícil. O JT morou com uma moça, é difícil a gente impedir, né? Agora, ele sabe que eu nunca aprovei. Então, não é uma coisa assim que ele conhece a minha maneira de pensar, né? Eu nunca fiquei enfiando na cabeça dele, mas você está fazendo, está errado, é pecado. Não, aceito, recebo na minha casa, mas quando vem na minha casa, cada um no seu quartinho. Na sua casa, você faz o que você quiser. Então, assim, eu acho assim, eu sou aquela pessoa que ele vai ver através de mim, se ele não faz na vida dele. E sabe o que eu acho lindo? É que ele nunca questionou isso comigo. Ele nunca falou, mas na minha casa a gente já dorme junto. Ele simplesmente chega aqui, eu posso até não estar em casa. Eu sei que ele respeita. Sabe por quê? Porque foi uma decisão que eu tomei. E eu acho, como eu disse antes, não é que todo mundo vai fazer igual. Cada um tem o seu momento. Cada um tem aquele momento que Deus vai falar: olha,
gostaria que você agisse dessa maneira, ou eu gostaria que esse tipo de música não tivesse no seu repertório, ou que esse tipo de filme não te agradasse tanto, ou que você evitasse, você vê que a conversa está indo ali por um jeito que não vai edificar, que você vai sair dali, não vai adquirir nada com aquela conversa, sai, vai ali tomar uma água. Ninguém precisa saber. Eu acho assim, tem coisas que a gente não precisa de gritar, não, eu não concordo. É entre você e Deus, sai. Mas uma vez que a gente está vendo aqui que a palavra de Deus, se a gente crê que isso aqui é a palavra de Deus e que isso aqui é verdade, se a gente está aprendendo que é isso que Deus requer da gente, né? Então a gente tem que abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para poder entender. Outra coisa que eu acho que é importante, a gente já falou esse versículo várias vezes, Romanos 12. Não vos conformeis com este século, né? Então, aqui, quando ele fala assim, não, ninguém engane vocês com palavras vazias, porque é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem, né? Então, a gente vê um mundo que está cheio de tolos, cheio de palavra vazia, cheio de conformidade, né? Tudo que não era certo agora é, o que é certo é errado. Então, assim, a gente precisa de lembrar do versículo de Romanos 12. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus e o que é bom, agradável e perfeito. Paulo ainda vai mais longe, dizendo que não devemos nem nos associar com as pessoas. Agora, tem gente que leva isso para o radicalismo, né? Então, não vou nem ter amigo que não é cristão. Não, vou... não, como é que eu vou ser o sal do mundo? Como é que eu vou ser a luz que brilha Jesus se eu não for. Paulo estava indo lá no meio desse povo. Ele ele está falando isso aqui porque em Éfeso, a gente já viu, né, que nos estudos antes, nessas cidades, nas regiões onde Paulo foi, nos gentios, eles eram totalmente promíscuos. Os deuses exigiam sacrifícios, exigiam crianças sendo sacrificadas, tinha que fazer sexo ali dentro dos templos com as prostitutas, tinham prostitutas do templo que eram a serviço dos deuses, e as pessoas iam lá e faziam isso na maior naturalidade. Então, Paulo está dizendo isso aqui para esse grupo, porque era um grupo que viveu a vida inteira dentro disso, né? E eles precisavam ser diferenciados por causa de haver sido nascidos de novo, as coisas velhas já não deviam mais fazer parte da vida deles. Paulo diz que o. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Sobre a ganância, aqui fala, porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra. Então, aqui ele vem dizendo que o ganancioso que é idólatra, né? Então, existe várias maneiras de idolatria, né? Não é só se ajoelhar aí diante de uma imagem, não. Idolatria pode ser com dinheiro, com família, né? Então, aqui ele vem falando, o ganancioso que é idólatra, nenhuma dessas pessoas, né, imundo, impuro, vai alcançar o reino de Deus. Manter a pureza sexual pode ser um desafio na sociedade atual, mas é importante lembrar que Deus nos chama para viver uma vida de santidade. Embora seja um desafio contínuo imitar a Deus, nós temos o Espírito Santo. A gente pode espernear, arranhar a parede, que sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não vamos conseguir nunca. A gente não tem em nós a capacidade de agradar a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Só Ele pode nos dar poder para resistir às tentações, para resistir às coisas ruins do nosso instinto, né? É através da plenitude do Espírito que podemos viver como filhos da luz
e ser testemunhas do amor e da verdade. Então, vamos continuar, versículo 8. Porque antes vocês eram das trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem de obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar o que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas, porque está escrito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Jesus tinha dito lá em Lucas, ele disse assim: Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz. E o que sussurraste ao pé do ouvido, no interior dos quartos fechados, será proclamado alto nas casas. Isso foi lá em Lucas 12, 2 e 3. Das trevas para a luz. Eles andavam nas trevas. Quando eles não conheciam Jesus, quando a luz não brilhou, né, você não sabe que precisa da luz até que a luz entra. Né? Quando a gente faz oração para as pessoas que vão fazer exame, que eu falo, Deus, põe um holofote aí para mostrar bem claro se existe alguma coisa que precisa de atenção. Né? A luz, ela mostra as trevas, ela mostra o mal. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais a sua luz vai invadindo os nossos corações e a nossa mente. E já não queremos nas nossas vidas as coisas que sabemos que desagradam a Deus. Então, viver na luz. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. E se a gente está com ele, a gente vive na luz. Né? A gente fica pensando assim, por que a maioria dos crimes acontece de noite? Né? No escuro, nas trevas. Né? O mal é mais evidente, é mais ativo nas trevas. Aí, continuando, vivendo em comunidade aqui. Tenham cuidado, no versículo 15, tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui vem porque muitos batistas não tomam vinho. Não se embriaguem com vinho, mas no qual o leva a libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Deus. Aí ele vai entrar num assunto assim que causa muita polêmica, mas nós vamos falar nele hoje. Então, viver na luz, ele está falando aqui, viver na luz é viver com a sabedoria divina. Porque nós temos a vida de Jesus, deveríamos viver atentos, cuidadosamente e não como tolos. Né? A sabedoria, a Bíblia em Tiago diz assim: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá deliberadamente àqueles que pedem. E eu lembro assim, a minha avó, para mim, foi uma das mulheres mais sábias que eu já conheci. E não tinha uma nora que não gostasse dela. Os filhos, netos, até os mais doidos, né? Tinham assim prazer de estar com ela. Ela era brava, eu fui criada com ela, tem marca de correada assim na perna. Mas assim, era uma pessoa maravilhosa, que para mim eu amei ela mais do que a minha mãe, porque a sabedoria que ela tinha era uma coisa assim. Hoje eu reconheço, né? Depois que eu cresci, eu reconheci mais.
Mas é assim, era impressionante a sabedoria dela, a maneira como ela se posicionava diante de coisas diferentes, e assim, a fé que ela tinha, sabe? O que ela instigou em mim com a fé dela, não tem palavras, não tem preço, né? A ideia aqui, quando ele fala assim, aproveitando o tempo, porque os dias são maus, né? Então, o que é aproveitar o tempo? Como que a gente está gastando o nosso tempo, né? Como que eu estou... Ontem à noite, eu descobri uma menina no Instagram, gente, mas ela é demais. Alessandra, vocês já viram? Uma que ela é modista e ela mora nas roças, lá no Tocantins. E ela faz roupas com as folhas de banana. Gente, é uma coisa. Aí eu não parava de assistir. Eu falei, gente, eu tenho que dormir, já é quase meia-noite. Isso é que é jogar tempo fora. Mas assim, eu não parava de rir. Ela é uma delícia. Depois, se vocês não conhecem, eu vou mandar para vocês, porque ela é demais. Da roceirinha mesmo, agora não, porque ela já até foi para São Paulo em fashion show e tudo, o pessoal já achou ela. Mas o tempo da gente, a gente tem que equilibrar, né? Na semana passada eu falei como que a gente entristece o Espírito Santo. Quando eu estou gastando mais tempo nesses videozinhos do que eu estou gastando estudando a palavra de Deus, ou lendo a Bíblia, ou orando, né? Então é moderação. Não é que eu não posso fazer. Eu posso, mas vamos cuidar, vamos moderar, vamos equilibrar, né? Eu já tinha passado mais da metade do dia aqui preparando isso, estudando, lendo a Bíblia. E aí eu estava naquela o Jim não está aqui, né? Aí eu ainda fico mais relaxada ainda. Aí eu fui, na hora que eu olhei o relógio, era meia-noite. Falei, não, bora, para, vamos dormir. Então, assim, aproveitando o nosso tempo, né? Assim, outra maneira de aproveitar o tempo é nas nossas conversas, né? Com as nossas conversas com as pessoas. Se alguém fala que está passando um problema, ou que está triste, ou que está doente, vou orar por você, né? Aí ali pode começar uma conversa. Orar? Você acredita em Deus? Acredito. Aí daí pode sair uma conversa, pode sair uma maneira de você testemunhar da sua fé, né, com uma pessoa. Ou, eu estava estudando isso na Bíblia, achei super interessante. Então, assim, são coisas que a gente usa o nosso tempo para levar a mensagem do Evangelho para as pessoas à nossa volta, né? Muito importante. E ele fala assim: uma coisa interessante que eu vi num comentarista, ele fala que a gente devia agir como um agente que acredita que o seu chefe, que é Jesus, tem a melhor mercadoria do mundo, que é a salvação. E a verdade é que é, né? Não tem mercadoria melhor nesse mundo do que a salvação, porque ela é eterna. É o presente mais maravilhoso que alguém pode receber de você. Essa é a mensagem do Evangelho. E aí ele fala assim: porque os dias são maus. Essa é outra razão para a gente viver com sabedoria. Jesus falou de um tempo em que numerosos falsos profetas, aí ele fala aqui, ó, que veriam e confundiriam as pessoas. E eu falo aqui uma e outra vez: conhecer a palavra de Deus é importante. Eu estava olhando agora, esse negócio de Instagram eu nunca gostei, porque eu vou lá para ver as pessoas que eu conheço. Chego lá, não tem ninguém, só tem esse monte de vídeo, né? Eu prefiro o Facebook, mas aí, como eu vejo mais essas coisas de mensagem, de pastor e de coisa, então apareceu uma falando umas coisas, aí eu comecei a escutar. E assim, ela estava falando sobre Moisés quando saiu do Egito. Aí tá assim, quando saíram do Egito, a primeira coisa que eles encontraram foi as águas de Mara. E ela foi naquela mensagem, eu falei, já errou, né? Porque não foi. Primeira coisa que eles encontraram foi o Mar Vermelho. Então, já não vou escutar mais, porque essa aí não conhece muito a Bíblia, não. Até que chegaram em Mara. Mas se eu não conhecesse, eu ia ficar ali escutando, e assim, isso é uma coisa pequena, mas
são nessas coisas pequenas de conhecer a Bíblia é onde a gente vai saber se a gente pode confiar em quem está trazendo a mensagem para nós. Por isso que é importante conhecer. Nas épocas de primeiro centenário ou segundo, quando as Bíblias foram tiradas, né, e as pessoas não podiam, foi introduzida muita coisa para os cristãos que não estavam na Bíblia. Por quê? Porque ninguém tinha oportunidade de ler. Então, se as pessoas continuam acreditando só no que ouvem, né, acaba que vai ser enganado. Estuda, todos nós. A Bíblia ainda não nos foi tirada, né? Um dia, eu espero que eu não esteja mais aqui, mas existem países que a Bíblia não existe, o povo não pode ler a Bíblia. Eles trocam páginas e decoram, memorizam as páginas, porque eles não têm a liberdade que nós temos. Então, estudem, leiam, conheçam a Escritura. Gente, isso é a palavra de Deus, né? Certamente que nós estamos em tempos difíceis, mas nós sabemos que João disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que nos liberta das falsas doutrinas, dos falsos testemunhos, é conhecer a verdade. Aí, aquele no versículo 17, ele fala assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem conhecer qual é a vontade de Deus. A insensatez nos afasta de Deus, porque quando a gente não tem sabedoria, a gente vai querer só o que nos agrada, é só eu, né? Hoje em dia, então, é eu, né? Eu primeiro, meu bem-estar, a minha. Zen, tudo é focando em mim. E o evangelho é o contrário. O evangelho é serviço. Como que eu posso te servir? Como que eu posso te ajudar? Né? É totalmente diferente da mensagem que a gente recebe. O Salmo 90, depois vocês lerem, eu não vou ler porque ele é comprido, mas ele fala, minha mãe sempre falava isso para a gente no aniversário: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Então, que cada dia, que cada aniversário, que cada dia que a gente está vivo, a gente esteja aprendendo a contar, viver dias significativos para nós e para as pessoas à nossa volta, né? Aí ele fala: não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando com salmos, hinos. Então, é cantando, é adorando a Deus. Então, o enchimento do Espírito Santo, como eu falei, né, não é um evento único na vida, do qual vivemos dele o resto da vida. É um enchimento constante, pedindo para ser cheio e recebendo pela fé. Paulo faz um contraste entre o vinho e o Espírito Santo, né? O vinho, ele tira toda a lucidez da pessoa, né? Ele faz as pessoas fazerem coisas totalmente fora da sensatez, a maioria das vezes, quando é exagerado, né? Claro, tudo tem seu limite. E o Espírito Santo já é o contrário. Ele nos faz pensar, ponderar, né? O álcool, ele é depressivo, ele relaxa, mas deprime o autocontrole, a sabedoria, o equilíbrio e o julgamento. O Espírito Santo tem um efeito exatamente o oposto. Ele é um estimulante, ele move todo o aspecto de nosso ser para melhorar e aperfeiçoar o seu desempenho. Lembra, tem dois fatos na Bíblia que me fazem lembrar isso. Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, Atos 2, se vocês quiserem ler, eles começaram a falar em outras línguas e foi um barulhão danado e foi uma coisa sobrenatural e as pessoas pensavam, será que eles estão embriagados? Quer ver? Eu vou dar só uma lidinha no finalzinho, Atos 2, versículo 12. Foi assim, quer ver? Ó? De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Aí todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem.
Aí ele fala: ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Outros, contudo, zombavam e diziam: eles estão bêbados, beberam vinho demais. Então, o Espírito Santo, dentro de uma pessoa, pode provocar a mesma impressão, né, do que quem vê de fora, quando você está. Não sei se vocês já foram em alguma igreja que tem assim a expressão, a livre expressão, né, do Espírito Santo. Eu acho que eu já fui, já participei de uma, e não gosto muito, não, porque eu acho meio barulhento e desorganizado, porque as pessoas, muita gente, não tem controle, né? Mas existe barulho, existe mão levantada, existe muito, e é o Espírito Santo, eu tenho certeza que é, né? Eu acho que assim, é mais de personalidade, né? Que a gente participei, enquanto eu estava lá, eu achava bom, mas agora que eu desacostumei, eu acho difícil voltar para. Mas eu tenho certeza que é o Espírito Santo atuando, né? Ele tem liberdade naquele povo. Na minha já é uma igreja mais tranquila, mais tradicional, tudo certinho, né? De vez em quando aparece um querendo fazer barulho, o povo já assusta. Então, eu acho engraçado, mas o Espírito Santo, quando ele tem liberdade de atuar, né, ele traz alegria, ele traz aquele gozo, como se a pessoa tivesse embriagada. Foi o que aconteceu aqui com o pessoal, os discípulos lá no Pentecoste, né? É, a vida cheia do Espírito é marcada pela submissão mútua. Então, ele continuando aqui, ele fala assim, é, 18, 19. Falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus, sempre dando graças ao Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Isso eu acho é uma das coisas mais difíceis para o ser humano é sujeitar. E o que ele vai falar a seguir é ainda mais difícil. Eu já ouvi tanto comentário, e pode que eu, em alguma época da minha vida, também já pensei isso. Ele vem falar sobre os deveres conjugais, sobre a submissão, né? E, assim, a gente tem uma ideia de submissão nos termos seculares, né? Ah, eu tenho que obedecer, não vou fazer isso de jeito nenhum. Quem é meu marido para querer que eu obedeça, que eu me submeta? Agora, quando a gente entende o que é a submissão dos olhos de Deus, a gente vai querer correr e fazer. Porque não é que eu estou me subjugando, eu estou me submetendo a Deus em primeiro lugar. E depois aquela pessoa que Deus colocou na minha vida, né? Então, nós vamos entrar nesses versículos agora. Mas antes, a ideia de submissão não tem nada a ver com alguém sendo mais inteligente ou mais talentoso, nem mesmo uma autoridade que humilha. Tem a ver com uma ordem apontada por Deus. Qualquer que serviu nas Forças Armadas, né, que tem uma hierarquia, sabe ver e entender que é uma ordem e autoridade. Para que as coisas andem em ordem, precisa ter a hierarquia, precisa ter liderança, precisa ter sujeição às autoridades, né? Então, sujeitar uns aos outros, aqui ele está dizendo, ainda nem cheguei no marido e mulher, tá? Que eu estou dizendo as pessoas. Sujeitar uns aos outros é como se a gente, na igreja, por exemplo, é como se a gente estivesse num time de esporte, ou vôlei, ou basquete, ou futebol, o que seja. No time, cada pessoa tem a sua função. E eles se submetem. Um que joga uma parte não vai querer ir lá meter no do outro, porque vai fazer errado. Ele que está preparado para aquela função, né? Então, sujeitar uns aos outros, como cristão, é a gente não deixar de pensar, é a gente deixar de pensar em nós e pensar no outro. O cristão não deve ser individualista, o cristão não deve nunca ser egoísta.
Devemos ser felizes quando alguém é bem-sucedido ou faz o bem. Devemos suportar nossos próprios desconfortos e provações com coragem, no temor de Cristo. Ao aplicar esses princípios em nossas vidas, os cristãos podem estabelecer relacionamentos mais saudáveis, edificantes, que refletem o amor de Deus. Então, agora a gente vai ler o 22 a 33. Presta atenção, hein? Esposas, começa nas mulheres. Cada uma de vocês deve sujeitar-se ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Aí vem os maridos. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o grande mistério. Me refiro, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Então, isso aqui já arrepia muita gente, né? Arrepia muita gente. Mas esses ensinamentos não são uma imposição arbitrária, e sim um reflexo da santidade de Deus e dos princípios divinos que regem o casamento. De acordo com esse texto, o marido é chamado. Você vê que fala mais para o marido do que para a mulher? Muito mais, ó. São vários versículos para o homem e 2 ou 3 para nós, né? De acordo com este texto, o marido é chamado a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, um amor sacrificial. Cristo deu a sua vida pela igreja. Então, o marido é chamado a amar a mim e a você, a cada uma de nós, com esse tipo de amor que se entrega, que se dá, né? E eu fico pensando assim, vê se meu marido vai se entregar. Mas ele se entrega, né? Por exemplo, o coitado foi e voltou a trabalhar. Foi só para ele? Não, foi para mim também. É um sacrifício que ele está fazendo. Ele não gosta de viajar, mas é um amor sacrificial. É para nós que ele está fazendo isso. Então, quando a gente começa a entender, né, esse amor que Deus. Claro que é muito melhor quando o marido está na mesma área espiritual da mulher, né? Porque aí junto, eu falo, nossa, olha que legal, né? Eu estou debaixo da proteção do meu marido, porque eu sei que ele está debaixo da proteção de Deus, eu sei que ele está buscando a orientação de Deus. Mas ainda que o nosso marido não esteja buscando a orientação de Deus, ele está debaixo da proteção de Deus. É Deus, o marido e a gente. Então, até a Bíblia tem uma das outras cartas de Paulo, ele fala que ainda que o marido não seja cristão, a mulher não deve deixá-lo. A mulher deve seguir sendo testemunha, sendo exemplo para ele, né? Para que ela o ganhe, que ela, com o exemplo, ela pode levar o marido a se converter, né? Aqui a gente vê, eu sempre pensei assim, né? A gente gosta de amor, a gente gosta de ser cuidada, de ser paparicada. Então a Bíblia não fala para a gente amar o marido. A Bíblia fala para a mulher respeitar, honrar.
né? Por quê? Porque é disso que o marido precisa. Marido não precisa de amorzinho, nós é que precisamos de amor, de atenção, de carinho. Eles precisam de respeito, de aprovação, da gente ficar falando para eles que a gente está orgulhosa do sucesso deles, né? É isso que faz um homem se sentir amado, se sentir honrado pela esposa. E a gente faz isso primeiro porque Deus nos ensinou, primeiro porque é tá dentro daquilo que Deus quer para nós. Mas por quê? Porque é um reflexo. O casamento, gente, o casamento é reflexo de Jesus com a igreja, né? A Bíblia é cheia disso, até em Apocalipse vai ter o casamento de Jesus com a noiva, que são todos os cristãos do mundo. Então, assim, a gente tem que ver o casamento não como uma coisa, uma obrigação. Quase todas nós aqui já estamos casadas faz muito tempo, né? Tem umas que têm até mais do que outras. Mas graças a Deus, olha só, acho que ninguém aqui foi divorciada, foi? Todo mundo casado a vida inteira com o mesmo marido. Não foi fácil, não foi sempre uma jornada de mar de rosas, mas a gente está aqui, a gente olha para trás, teve coisa difícil, mas a gente venceu, né? Quanto mais fácil seria se a gente tivesse ainda acima de todo o nosso comprometimento e o amor que a gente tem pelo nosso marido, né? Muito mais fácil se a gente está fazendo isso porque a gente sabe que a gente está agradando a Deus no processo, né? Quando o marido ama sua esposa com um amor sacrificial, ele está imitando a Cristo, demonstrando a grandiosidade do amor de Deus. Da mesma forma, quando a esposa se submete ao marido, ela está reconhecendo a autoridade estabelecida por Deus e testemunhando a sua fé, sabedoria e bondade. Incrível como Paulo não deixa de mencionar nada, gente, nada. Ele toca todos os aspectos, né, da vida da pessoa, né? A área sexual, a área de relacionamentos, a área de pais, de filhos, tudo. Ele quer. Por quê? Porque ele está nos preparando para a vida de santidade, para a vida de comunhão perfeita com Deus, né? Essa vida que ele desfrutou. Ele quer que a gente experimente também, né? Então, tudo que ele faz, tudo que nós fazemos, tudo que a gente fala, tudo que a gente vê, tudo que a gente reage, né? A maneira que nós pensamos, interagimos, reflete a nossa nova natureza em Cristo. Ou reflete a velha natureza. Às vezes, eu acho que vamos fazer um para casa essa semana. Vamos assim, cada hora que você se pegar fazendo alguma coisa que você sabe que não devia, né? Que não está agradando a Deus, fala, eita, já vem o velho homem aí, ó. Sai para lá. Vamos botar esse velho homem lá embora, vai embora daqui. Eu quero um novo homem agindo na minha vida, né? Se a gente levar isso a sério, a gente vai perceber mais do que a gente quer. Quantas vezes que a gente deixa o velho homem falar mais alto na nossa vida, nas nossas ações. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus e resistir às tentações do pecado. Através do Espírito Santo, somos equipadas para viver como filhos da luz, expondo as obras das trevas e vivendo em pureza e santidade. Nós somos da luz. Que possamos sair da orilla, da beiradinha da água, do mar lindo, da presença de Deus e mergulhar, porque tem coisas maravilhosas. A gente falei outro dia, quando a gente olha na água, né, a gente não sabe as maravilhas. Eu não sou de scuba dive, eu nunca fiz e não sei se eu quero fazer. Mas quem já fez fala que é uma coisa maravilhosa o que está aí debaixo, né? Que o olho humano quase ninguém vê. Imagina isso na vida espiritual, né? Tem muita gente que vive na superfície, nunca vai mergulhar fundo para receber a beleza, a maravilha, ver as grandes coisas que Deus tem para nós, né? Eu espero que cada uma de nós, cada dia mais, queira mais, sabe? Queira aprofundar para ver
descobrir as belezas que Deus tem para nós. Que Deus abençoe vocês essa semana. E semana que vem eu vou perguntar quantas vezes você reconheceu o velho homem atuando e botou ele para trás. Deus abençoe vocês.